Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 10 para 21 dias de jejum e oração para aprofundar na missão da igreja. E estamos trabalhando nessa segunda semana dentro do conceito do discipulado. Estamos aprendendo 3 princípios para a missão. É o cuidar, é o discipulado e o enviar. Estamos trabalhando com o discipulado nessa segunda semana e onde no nosso devocional nós lemos João capítulo 15 dos versículos, capítulo 13 dos versículos 15 a 17. E eu quero voltar no texto hoje para a gente complementar uma palavra aqui hoje no 15:15. 13:15, meu Deus, estou com confusão aqui. João 13:15, que diz assim: Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Vou repetir. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Quem está dizendo isso? É o próprio Jesus. Jesus, ele é o discipulador daquelas pessoas. Ele está falando assim: eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E ele vai ensinar o princípio que eu expliquei para vocês ontem de servir, que ninguém perde por servir, ninguém se rebaixa, ninguém perde a sua condição por servir. Mas hoje eu quero falar sobre pessoas que querem liderar, que querem crescer, que querem ter condições de avançar, mas não se dispõem a serem discipulados. Isso é uma falha terrível. Ninguém pode discipular o outro se não for discípulo primeiro, isso não existe. Porque Jesus falou assim: eu dou exemplo para que vocês possam fazer. Então, muitas vezes, nós queremos que os outros façam o que nós não fazemos. E isso para o discipulado é fatal. Porque daí não é discipulado. Não é discipulado. Discipulado é feito pelo exemplo. E Jesus deu exemplo para que os discípulos pudessem seguir. Mas hoje eu quero frisar a questão seguinte: você que está avançando, você precisa ser um discipulador, uma discipuladora, você precisa cuidar de outras pessoas, mesmo que você não use esse termo que eu estou usando aqui, tá? Eu estou usando o termo bíblico, mas se você queira, estou ajudando alguém, estou cuidando de alguém, estou acompanhando alguém, estou sendo mentor, enfim, o princípio é o mesmo, tá? Do discipulado que eu estou falando aqui hoje. Estou dizendo que as palavras são exatamente as mesmas. Mentor e discípulo não necessariamente significa a mesma coisa, mas em alguns ambientes eles querem dizer a mesma coisa, tá? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: ninguém pode viver sem ser acompanhado por uma outra pessoa. Para quem você presta contas? Quem lhe corrige quando é necessário? Você tem alguém que possa lhe dizer verdades que outras pessoas talvez não tenham coragem de dizer? Há muitos anos eu tenho ensinado isso. Desde que eu tenho liderado vocês, quem me acompanha nas reuniões, principalmente de RCE, eu tenho dito: a quem você presta contas? Quem é a pessoa que pode, com liberdade, lhe chamar a atenção? Quem pode te dar referência? Quem pode lhe dar um norte? Nós somos aquilo que nós absorvemos e aprendemos, aquilo que você lê, aquilo que você aprende, aquilo que você ouve. Então, com quem você anda? Quais são as pessoas com quem você anda? Com quem você está aprendendo? Quem está discipulando você? Você já foi discípulo alguma vez na sua vida? Já acompanhou alguém? Já aprendeu com alguém? Já foi acompanhado? Porque senão você não tem condições de cuidar de outras pessoas. Não tem. Os nossos exemplos aqui da Bíblia Sagrada, nós estamos citando João, né? João que escreve as palavras. Ele foi um discípulo de Jesus. E depois ele teve muitos discípulos, seus discípulos, né? Que ele cuidava. Nós temos o exemplo de Paulo. Paulo começou num contexto diferente. Ele começou a ser discipulado por Ananias. Depois ele esteve durante um bom tempo em Damasco. Foi para a sua terra, em Tarso, ficou um tempo lá. E depois Barnabé o trouxe
e o levou a Antioquia para começar um trabalho. Então, Paulo, em algum momento, se torna uma figura destacada como um líder, como um missionário, como um apóstolo também. Mas você percebe que ele passou por processos, ele tinha pessoas que o acompanhavam. Ele começou sendo discípulo. Ele não começou, Jesus apareceu para ele, então agora não precisa ser discipulado por ninguém. Tem gente que tem essas conversas esquisitas. Não, meu negócio é com Jesus. Eu não obedeço a homens. Jesus fala direto comigo. Irmãos, a gente sabe que Jesus pode falar com quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele fala conosco através da Bíblia. Ele fala conosco através de revelações, de sonhos, de outras pessoas, da nossa liderança. Mas, irmãos, pessoa que não está debaixo de cobertura de ninguém, quer fazer carreira solo, não funciona. A Bíblia fala que sempre tem que ser de 2 em 2. Normalmente é um mais experiente indo com um menos experiente. Normalmente é um discipulador e um discípulo. Mas eu já estou há bastante tempo nessa caminhada. Nunca você vai deixar de ter uma pessoa que vai te dar referência. O nível sobe, o aprendizado agora subiu, você tem mais experiência, provavelmente você que cresceu mais, o normal seria que você tivesse discípulos também, cuidando de pessoas, mas você nunca deve deixar de ter mentores, discipuladores. Desconfie de alguém que não presta conta para ninguém, de alguém que anda por conta própria, alguém que não tem raízes, né? Eu observo, por exemplo, às vezes fala alguém que aparece na internet, quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? A quem você segue? Eu não sou de igreja nenhuma, sou do corpo de Cristo. Eu já nem quero ouvir direito, porque uma pessoa que não presta conta, faz do jeito que quer. Entendeu? Não tem lastro, não tem raiz. Então é importante você entender isso. Você precisa ser um discípulo. Você precisa ser discipulado. Para que você faça isso pelos outros, você precisa ter também um acompanhamento. Lembre-se, não é uma coisa doentia, não é que alguém vai ser dono de você, alguém vai mandar em você, alguém vai ter controle total sobre a sua vida. Isso é um discipulado fora dos padrões bíblicos. Isso, na verdade, não é nem discipulado. O discipulado é um apoio, um suporte, uma referência que nos leva ao crescimento, nos leva a um amadurecimento, a nos aproximarmos da presença do Senhor. Por isso que é importante sermos discipulados. Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos neste momento que o Senhor derrame sobre nós a tua graça. Pai, prepara o nosso caminho para que nós sejamos debaixo de cobertura espiritual, sendo discipulados, sendo acompanhados. Pai, se alguém tem andado sozinho, coloca no coração dessa pessoa um entendimento, a humildade, para que ela entenda que precisa estar debaixo de uma cobertura. Ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo, ninguém consegue caminhar sozinho. Por algum tempo talvez alguém consiga, mas por todo o tempo é impossível caminhar sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nos ajude a nos submetermos, a obedecermos, a estarmos prontos a prestar contas, a respeitar, a termos exemplos de homens e mulheres de Deus abençoados, para que nós possamos ter referências poderosas, para que nós possamos ser desafiados ao crescimento, ao avanço. Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra toda barreira em nossa mente, em nosso coração. Talvez, Senhor, nós já tivemos uma liderança abusiva, exploradora, Senhor. Pai, não deixe que isso impeça que a gente possa progredir e crescer. Arranque do nosso coração todo medo, toda insegurança, talvez algum trauma. Pai, em nome de Jesus, que sejamos livres, Senhor, para sermos discipulados, para sermos acompanhados, para que a gente continue crescendo na Tua presença, para que tenhamos autoridade e condições também de fazer discípulos. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.